Por isso que muitas empresas estão falindo, por isso que muitas empresas estão tendo processos trabalhistas muito profundos, justamente porque nós não somos treinados nem a ser empresários e muito menos a olhar para as partes emocionais, psicológicas e sistêmicas do negócio. E a pessoa, quando tá no limite do estresse, o que acontece? Ela explode por qualquer coisa. E aí ela vai perdendo a razão, vai perdendo a liderança. E a gente vê muitos casos assim, muitos né? casos. O quão tecnicamente é simples, porque a resposta tá dentro da gente, e quão complexo é, porque você vai entender isso adulto e vai ter que entrar numa ferida que você já não quer, você já passou. Todo mundo é bugado. Todo mundo. Não tem ninguém que não tem problema psicológico, não tem ninguém que tem problema com o pai e com a mãe. Quem acha que não tem, na verdade, é quem mais Aí que tem mais ainda. Só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. Mas, quanto mais consciência a gente tem, mais rápido a gente sai do ponto cego. Mais um Capcast no ar, e sim, eu sei que vocês estavam com saudade de mim, modéstia, né? Gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Débora Delta, apresentadora, mestre de cerimônias e criadora do método Comunicação Viral. Mas é claro que antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu preciso apresentar quem paga o meu salário, não é mesmo? Que achei até estranho você não ter pedido aumento depois de ter ficado tantos episódios fora. Inclusive, vamos revelar que eu não vim nos outros episódios, porque tava atrasado, né, gente? Aí caiu na conta e eu vim, entendeu? Não emitiu a nota. É isso. Mas sejam muito bem-vindos. Eu sou a Karina Pagliari, sou fundadora da agência CAP, a agência de criação e produção de eventos, e que faz toda a produção desse podcast que a Débora está desde a primeira temporada fazendo um bom trabalho, por isso ela ganha muito bem. Sensacional. E olha, gente, antes da gente apresentar a nossa convidada, o nosso tema de hoje, a gente também quer pedir para vocês enviarem sugestões de temas, sugestões de convidados. Cara, a gente também está recebendo aí sugestões de... se a pessoa quiser participar, tiver um tema dentro da área de eventos... Tá valendo ainda? Tá valendo. Tá valendo ainda, maravilhoso. Devia ter te perguntado antes da gravação, né? Mas a gente pergunta no ar mesmo, faz parte. Tá valendo ainda, e é só mandar uma mensagem pra gente no direct lá do Capcast, do Instagram, @Capcast, que a gente responde depois de uns 3 dias, mas a gente responde. E hoje o nosso tema, gente, é justamente sobre a organização das empresas, que por fora muitas vezes parecem organizadas, alinhadas, mas por dentro demonstram essa desconexão, né, muitas vezes com os próprios colaboradores, e também decisões extremamente confusas que impactam em geral, não só as empresas, mas os eventos que elas promovem. Então, por isso, a gente vai receber hoje para falar sobre esse tema e como também esse impacto emocional dos líderes e colaboradores interfere, inclusive nos eventos também, ela, Paula Cassanho, que é empresária, psicóloga, mentora e estrategista emocional. Seja muito bem-vinda. A Paula já chegou com energia lá em cima, maravilhosa. Só faltou cantora e comediante nesse currículo. Acho que eu tô no lugar certo, né? Vocês não tinham comentado que aqui também tinha stand-up, mas tô muito feliz de estar aqui com vocês. Já tá no clima, já entrei no clima desde o começo, né? Muito bem. Tô muito feliz, muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Espero contribuir bastante com quem vai nos assistir nesse episódio. E você viu que a gente é bem organizado, né? A gente vai falar sobre organização de empresa, a gente mesmo não consegue se organizar entre nós. Olha que maravilhoso. Não, mas se pagou o salário, tá tudo certo. Essa parte é a mais importante, né? Amor, vamos mudar de assunto, que essa Conta. parte realmente a gente já... Do pagamento, já resolveu. Isso. Ótimo. Antes da gente começar a nossa conversa, vamos tomar um café. Um café delicioso que a Lari vai trazer. A Lari, inclusive, ela faz parte do projeto Ela Produz, que é um projeto que nos apoia aqui na produção, na gravação do Capcast. E ela vem com um cafezinho da Cafezeira, que a gente tanto ama, que é o nosso patrocinador da Cap, desde o ano passado, que faz as nossas embalagens personalizadas, as nossas, e a Dé também tem, né, dentro do Comunicação Viral, da mentoria dela. Inclusive, chegar hoje em casa. Obrigada, Josil. Beijo. A publi tá paga. E agora eles estão com a gente aqui no Capcast, então espero que você goste também deste cafezinho. Sim. E você almoçou? Sim. Jantou?
Tomou café? Poxa vida. É porque a gente não sabe que horas vai passar o Capcast. Não tomei café ainda, não tomei café da tarde. Tô louca pra comer um bolo, assim, tipo de fubá com... Ai, sei Com lá. chocolate? Nossa, Um bolo de caramba. cenoura com cobertura de chocolate? Não, você eu comeria? teria o desejo de comer de um lugar específico, mas eu não posso falar, porque Não vai podemos que... falar. Começa será com que P. é? Será que é? Olha Começa isso. com P. Olha, a nossa patrocinadora Pico Ruchas, ela está com a gente, mas ela traz outras coisas gostosas. Mas para o seu bolinho, eu vou chamar uma equipe que faz buffet em eventos. Que afinal de contas, nós somos uma empresa de eventos e trabalhamos sempre com ótimos fornecedores. Então eu queria chamar o pessoal do Alex Coffee Break, que preparou pra gente Pai do céu. um banquete. Que ele mudou até, ele aumentou a quantidade de coisas. Paula, vou te contar, quando a gente começou, era um pão de queijo frio, murcho, era a Quando eu única coisa que lembrava. tinha. Então, assim, eu tô tão Quando eu feliz lembrava. agora. Eu tô Olha tão isso, feliz. olha Por que não me isso. avisaram pra eu não comer nada, ficar horas de jejum? Que maravilhoso. senhoras? Tô me sentindo no café da manhã da Xuxa. Da Assim. Era muito isso, E né? mais um Meu pouco, Deus. a gente Calma tem a que eu Ana vou Maria cheirar. Braga para entrevistar. Esse é um bolo Muito bom. maravilhoso. Então, Já comprei. nada é cenográfico, tá, amor? Pode comer. Nada cenográfico é ótimo. A fruta é de verdade. O Edu, quando teve aqui, ele levou metade da cesta. Pode comer. Ok. Já tenho minha marmita garantida pra ir embora. Gostei. Muito bom. Bora lá. Bora Gatona, Conta. você quer fazer a primeira pergunta? Como ou que eu você vou, quer que eu vou falar com esse cheiro de bolo, Não, gente? pode, Calma. cheiro ali, ó. vai respondendo, vai Só um comendo. pouquinho, porque eu não vou comer agora. Depois eu como, porque senão eu não me concentro. Então, Paula, já quero começar logo aí nos problemas, né? Trazendo as soluções, que eu sei que você tem toda essa expertise também, principalmente olhando o que a gente não consegue visualizar de fora, o que está ali no externo, simplesmente. Então, a primeira pergunta é, na sua experiência, qual que é o maior erro das pessoas quando tentam resolver um problema olhando só para o que está visível? Principalmente quando a gente fala ali de liderança. Bom, eu não posso nem dizer que é erro, porque na verdade é uma ignorância. A gente não aprendeu na faculdade, a gente não aprendeu em casa, né? Eu, por exemplo, eu fui entender que existia esse além do aparente, essa base do iceberg, que são as crenças limitantes, e abaixo disso, as heranças que a gente traz da nossa família, das nossas histórias de base. Eu fui aprender isso com mais de 30 anos de idade. Eu já estou com 45 e estudando muito, trabalhando muito esse aspecto psicoemocional, sistêmico. Hoje, sim, eu consigo sair de pontos cegos mais rápido e levar também os meus clientes a sair de pontos cegos mais rápido. Mas, o que acontece? Hoje, quando você olha para um sistema empresarial, ou seja, para uma empresa, seus colaboradores, seus clientes, as pessoas que estão envolvidas, né, os produtos e tudo mais, não é só, por exemplo, eu vou lá e vou fazer um café, eu vou ter uma empresa de café. Parece muito simples, e hoje no Brasil a gente tem muito essa questão, né, de eu sou um empresário que sou especialista em algo, ou descubro um produto maravilhoso e vou para o mercado, só que não é só isso. E por isso que muitas empresas estão falindo, por isso que muitas empresas estão tendo processos trabalhistas muito profundos, por isso que está tendo tanta rotatividade, perda de talentos, justamente porque nós não somos treinados nem a ser empresários e muito menos a olhar para as partes emocionais, psicológicas e sistêmicas do negócio. Responde a pergunta. Sim, toda certeza. Maravilhoso. Ô Paulinha, você tem uma formação que eu acho muito, muito incrível, que é dentro da constelação familiar, e você traz isso para uma visão da constelação empresarial que eu desconhecia até te conhecer. Ai, que legal. E eu achei isso bem bacana, porque quando a gente fala de uma cultura de empresa, seja ela a organização final, ou no caso das agências, que é o meu caso, nós temos muitos conflitos internos. Então, como que você consegue traduzir essa leitura dessas constelações? Porque, querendo ou não, a gente carrega dentro do nosso CPF, dentro das nossas raízes, dentro do que, desde quando a gente nasce, nossa identidade, nosso DNA, e a gente leva isso para dentro das empresas, né? Seja como profissionais, ou seja como dono das empresas, e imprime aquele DNA. Então, como que você enxerga esse desalinhamento e como que você vê esse desalinhamento refletido nos negócios, entregando, seja dentro de um evento, a empresa com os colaboradores? Tá. Bom, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que todo mundo, todas as pessoas do planeta que estão vivas, respirantes, têm uma criança machucada dentro de si.
essa criança machucada não é só uma criança machucada, porque a gente tem, isso é comprovado inclusive pela ciência, né? Não sei se a gente falou aqui que eu sou psicóloga também, então, e eu sou uma pessoa muito cética, que eu só comecei a aprofundar mesmo essas questões que a gente chama de questões da alma, quando eu entendi que tinha fundamento. Então, eu gostaria de ressaltar isso, porque tudo que eu falar aqui tem fundamentação, depois eu posso passar uma lista, inclusive, de bibliografias, onde vocês podem entender de psicogenealogia, epigenética e fenomenologia, que são as bases da constelação familiar e da constelação empresarial, tá? Então, dito isso, o que acontece? Nós temos todos uma criança machucada e temos também essas memórias que a gente chama de transgeracionais. Ou seja, o que os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, eles viveram, eles foram experimentando na vida, isso a gente herdou aqui. Eu falo até me arrepio, porque eu acho muito forte isso, né? Então, o que acontece? Nós temos uma tendência fisiológica e neural, até porque a gente herda os caminhos neurais dos nossos ancestrais. Então, aquilo que era mais fácil para eles falir, por exemplo, ou era mais fácil para eles trair, era mais fácil para eles a mulher ser dona de casa. Todos esses caminhos, eles estão aqui, de alguma forma. É por isso que nós temos uma tendência a reproduzir na nossa vida adulta muitas coisas que a gente fala, gente, mas parece que eu não queria mais isso. Por que eu não consigo sair desse padrão, desse padrão? Por que eu não consigo mudar isso? Então, nós temos essa questão que é muito importante. Além disso, com essa criança machucada e com essas informações todas que estão invisíveis, a gente também vai para os nossos relacionamentos com demandas. Imagina que todo mundo tem um monte de ferida. Aí você chega lá num evento, por exemplo, né? E pelo que eu entendo, dentro do movimento que vocês fazem no sistema empresarial de eventos, além de você tem a sua empresa e você tem diversos fornecedores, porque você não consegue trabalhar com time próprio o tempo inteiro. Então, quer dizer, você tem vários fornecedores que são PJs, que são freelancers, etc. Então, isso já é complexo, né? Vários outros sistemas juntos, não é só o teu. Opa. Além disso, você tem o sistema da empresa que está te contratando. E vocês vão de convir comigo que se 98% de tudo que a gente faz é inconsciente, pouquíssimas pessoas ainda estão buscando autoconhecimento, embora aumentou depois da pandemia. Então, a empresa que te contrata, você não tem como garantir inteligência emocional, a inteligência relacional dos envolvidos. Então, eu imagino que, inclusive, depois que a gente começou a trocar para a gente poder fazer aqui o podcast, eu fiquei pensando, caramba, cara, deve ser muito mais complexo do que eu imagino, né? E isso, o que acontece? Essas demandas, elas são projetadas. Imagina um espelho. Então, esses empresários, essas empresas projetam em você, projetam nos fornecedores as suas questões. Então, aí depois a gente evolui mais sobre a importância dessa inteligência emocional. Depois a gente desenvolve melhor o seu lado. Isso. E eu queria perguntar, inclusive, se você... Eu acredito que é uma pergunta quase retórica, mas eu quero ouvir a sua opinião, seu ponto de vista. Quando você vai trabalhar com colaboradores, líderes, que já têm esse processo de autoconhecimento iniciado, é um caminho mais fácil? Ou não necessariamente porque são ambientes diferentes? Não necessariamente, porque muitas vezes as pessoas estão começando no processo de desenvolvimento pessoal, eu costumo chamar de uma arrogância, é uma arrogância inconsciente, porque a gente começa a querer salvar todo mundo. Eu passei por isso e eu vejo diversas pessoas passando por isso, porque quando você começa a sair da ignorância, você começa a achar que você é a pessoa mais inteligente do mundo e automaticamente você acaba também querendo que pessoas que ainda não têm nem condição de entender algumas coisas, você começa a querer meio que, eu brinco que é colonizar a mente das pessoas que estão perto de você. Então, isso não necessariamente facilita o processo, mas, claro, a abertura, né, de, eu quero entender melhor como é que funcionam as coisas, pode facilitar de uma certa forma, mas não garante, tá? E pegando esse gancho da pergunta da Dé, você acha que a liderança, com todas as nossas crianças, que a sua criança... Já sei que ela vai... Você quer bolo? O que sua criança quer, querida? É que ela disse que eu continuo no mesmo tamanho da criança, entendeu? Que eu tinha quando nos conhecemos, não é mesmo? Você pegou meu olhar agora. Ela aqui, me né? economizou uma parte da minha fala. Você pegou meu olhar, né? Porque eu não tenho culpa que vocês são com meio e média altura. É isso. Um pouquinho mais. Fui contar aqui, mas é um pouquinho mais. A nossa 59 defesa, mesmo. nós estamos na média da mulher brasileira, tá? Ok, que é tá. entre 1,55 e 1,60. Quem está
Você tá do fora do padrão da mulher brasileira é você. Não, mas os assim, pequenos só pra... frascos das melhores perfumes. Com licença, obrigada. Eu trabalho obrigada. com eventos, eu trabalho fora da bolha. Eu sou obrigada a pensar fora da caixa, portanto, meu tamanho já parte daí, entendeu? Já Certo. começa essa contrapartida. Ok, entendemos. Dentro da pergunta que a Dé trouxe, eu fico pensando como eu, enquanto líder, representando uma empresa, um CNPJ, apesar do CNPJ ter o meu CPF no DNA, Uhum. como eu posso transmitir uma parte dessa minha criança, essa criança interior, Uhum. essa criança que não cresceu, essa criança que está dolorida, para minha liderança, como isso reflete na minha empresa, Boa. como as pessoas enxergam isso, porque querendo ou não, quando você é líder, você é referência. Você é um espelho, bom ou ruim, mas você é um espelho. Uhum. Então, como que isso acaba sendo refletido? E o que você trouxe também na parte de eventos, eu não tenho só a equipe interna, que é uma estrutura mais enxuta, mas o ecossistema que faz funcionar isso é muito mais complexo. Muito. E como que eu espelho isso, né? Uhum. Bom, primeiro que você tem que ter, se você tem consciência, eu acredito que você tem, por isso que você inclusive está fazendo um podcast, né, que fala sobre mentalidade e outras coisas. Então, se você tem essa consciência, você precisa potencializar cada vez mais a sua inteligência emocional e relacional para que você perceba mais rápido. Eu não acredito que a gente chega num ponto de cura máxima da vida que você, pronto, virou um... Bert Muda, né? Hellinger, inclusive, o autor das Constelações, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. Então, isso é uma coisa que eu gosto já de ressaltar. Mas, quanto mais consciência a gente tem, mais rápido a gente sai do ponto cego. Então, você começa a perceber, não, pera lá, isso aqui é um posicionamento ou isso aqui é um enfrentamento infantil? Ou isso aqui é uma demanda da minha criança, isso aqui é uma exigência que, na verdade, eu tô com raiva dos meus pais, eu tô com raiva dos meus cuidadores, tô com raiva de uma história do passado e eu tô mandando isso para os meus liderados, tô mandando isso para os meus colaboradores, para os meus fornecedores, até mesmo para os meus clientes. Então, essa autopercepção, ela é a mais importante de todas, porque existe essa linha tênue. Eu lembro até quando eu comecei a estudar sobre assertividade, e a assertividade tinha um lado da violência e agressividade intencional, e a passividade, no sentido de ficar quietinha, engolir o sapo, intencional. A assertividade não é você ficar no meio do caminho, não é você ficar em cima do muro. A assertividade envolve posicionamento, mas de onde vem internamente o posicionamento é que vai fazer a diferença. Então, se eu estou utilizando uma agressividade intencional, igual eu vi, inclusive, você utilizando, que nós tivemos a oportunidade de viver uma crise, né, de uma situação que você viveu lá, e eu falei, caramba, que legal. Porque eu tava estressadérrima e você falou que legal. Ótimo, vou até comer. Como? Você quer bolo? Alguém tira esse bolo de perto de mim, kkk. Eu vou comer já, senhoras e senhores. Senhor bolo, eu vou lhe usar. Mas assim, eu vi você estava extremamente estressada. Sim, existia uma situação absurdamente fora do controle, porque eu acho que isso que é uma das coisas que mais tiram a gente realmente do sério, é quando tem uma coisa que você está impotente para resolver. Porém, você foi incisiva, você teve uma intensidade, entendeu? Você direcionou, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para cá, agora vamos dormir. Agora, boa noite, esse horário a gente não vai resolver mais nada, vamos dormir, descansa, relaxa, amanhã a gente vê o que faz, amanhã 7 horas da manhã estou disponível para resolver o problema. Incrível, isso é maturidade emocional. E vamos dormir e eu fui pra festa. Não, esse dia não foi. Mas que maluqueira. Eu fui pra festa. Não, e olha que bacana isso, né? Eu não sei como é que você... Eu não aprofundei contigo nesse dia, obviamente. Mas até o fato de ir pra festa é legal. Porque você se permitiu vivenciar, desestressar, pra depois voltar a dormir. Porque você realmente não ia resolver nada ali. Exato. Só que quando a pessoa ela não tem o mínimo de maturidade emocional... ela vai se perder, ela não vai dormir, ela vai começar a criar uma arritmia cardíaca, um problema de Mas eu já fui essa pessoa. estresse profundo, e isso vai gerar, inclusive, uma doença. Fora que a pessoa, quando tá no limite do estresse, o que acontece? Ela explode por qualquer coisa. E aí ela vai perdendo a razão, vai perdendo a liderança. E a gente vê muitos casos, assim, muitos né? casos. Tanto de colaboradores quanto líderes também, entrando nesse processo de burnout, de doenças ali, que eu tenho certeza, concordo totalmente com esse posicionamento, Paula, que eu acho que é uma falta desse processo de autoconhecimento mesmo, sabe? Regulação emocional. Exatamente. Odé, dentro da nossa estrutura
Eu nunca sei se ela vai mandar alguma coisa séria pra mim ou não, eu já fico aqui assim, vamos ver. Oh my God. Oremos para que saia tudo bem. Dentro da nossa estrutura organizacional e amizade, a gente consegue até lidar muito bem com os estresses do dia a dia e porque a gente tem um desafio muito grande, Paula, que é equilibrar a liderança da agência com o podcast, com a amizade. Certo. Não, e a Karina, além de tudo, é também a minha agente. Então, ela também negocia os eventos pra mim. Então, Uau, a gente tem... tá. É uma grande Não é uma loucura, tarefa assim. fácil, não é. Eu imagino. Mas eu acho que a gente, primeiro, tem um processo nessa gestão emocional individual de cada uma de nós, assim, separadamente, mas também como amiga, eu acho que até por já nos conhecermos há muito tempo, tem um entendimento de como a máquina da Karina funciona em alguns momentos, e eu já sei quando eu preciso sair um pouco de cena, ou quando às vezes eu, posso intervir, e eu acho que é a mesma coisa também do lado da Kai. Então é uma relação que funciona mesmo com, às vezes a gente fala um monte de uma pra outra, tem as intensidades, mas daqui a pouco a gente já se entende novamente. Então é uma relação, assim, que funciona, né, Kai, muito bem. E eu trouxe esse ponto, não é porque eu tô querendo fazer terapia agora, não. Mas é porque de repente a gente começou a fazer um tratamento da amizade. Não era isso. Era mais porque como a gente lida, as duas fazem eventos, as duas têm posições diferentes. As duas tratam a situação do evento em posições diferentes. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a gente tem a vida pessoal, que a gente é amiga, que a gente trabalha, que a gente tá junto. Então, eu acho que quando a gente coloca essas crianças, essas nuances, esses DNAs, esses machucados que a gente traz para dentro da empresa, fica mais fácil lidar porque a gente já se conhece, ao mesmo tempo fica difícil lidar porque a gente já se conhece. Mas quando você traz isso para dentro de uma organização onde as pessoas não se conhecem direito, as pessoas precisam lidar com as diferenças do outro, a cultura, se o líder ou o dono da empresa ou uma empresa familiar que já carrega uma dor diferente de uma empresa que tem um CEO externo, por exemplo, que não vem com a mesma carga emocional. Tudo isso interfere no funcionamento, na entrega. E isso, quando a gente, enquanto profissional de eventos, pega um evento para executar, a gente não tem que olhar para o evento acontecer dentro da experiência, mas tem que olhar para a pessoa com quem a gente está tratando, com quem a gente está lidando. Então, quando você enxerga isso, Paula, dentro do sistema dessa energia, como que a gente lida com essas pessoas, como que a gente lida com essas organizações, com as energias, com as dores, para que não haja o tempo todo conflito e haja uma entrega objetiva. Tá, eu vou voltar um pouquinho e depois eu chego nesse ponto, tá? Sobre vocês duas. Acabou o episódio. Beijo. Não, mas é parte boa, tá? Da mesma forma que a gente tem uma criança machucada, a gente também tem uma criança de luz. Todo mundo tem uma criança de luz. A sua? Agora que ela tava aqui quase chorando, poxa vida. Ela pediu um lencinho. Você viu, né? Não dá. Ai, que triste. Sinto muito, tá? Aliás, vocês conhecem Ho'oponopono já, não? Sim. Vocês não conhecem o meu? Não. Já que a gente tá no stand-up comedy, né? Na parte stand-up comedy do Capcast. Então, repita comigo. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou gata, miau. Nossos gatos agora estão enlouquecidos, né, cara? Sou gata, miau. Gostaram? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou gata, miau. Muito bem. Ok, então isso é a criança feliz. Todos nós temos a criança feliz. O que é essa criança feliz? Se você pegar uma criança até de 0 a 3 anos que você ainda não bugou a mente dela, vocês concordam comigo que ela brinca, ela pega as coisas, ela é feliz com qualquer coisa, ela é criativa, ela é espontânea. Eu lembro a primeira filha de amiga, eu comprei, na época eu tinha 20 e poucos anos, não tinha dinheiro pra comprar, daí me esforcei pra comprar um presente pra ela e ela ficou com o pacote. Falei, por que ninguém me avisou que daí eu comprava só um pacote? Poxa vida. Por quê? Porque é colorido, porque tem barulhinho. Então, assim, essa criança tá dentro de nós até hoje. É ela que a gente usa pra empreender. É ela que a gente usa pra não surtar, inclusive, com os cases mais pesados, onde a gente vai
lidar. Aqui já começando a responder até um pouquinho da sua pergunta também. Você quer bater, mas aí depois você fala, cara, isso aqui é tudo uma brincadeira, isso aqui é uma diversão. Tem um cara que eu sigo no Instagram, que ele fez um vídeo esses dias, ele falava, gente, pelo amor de Deus, coloca uma peruca na cabeça, sai rodando na sala e falando, kkk, como eu posso ser mais ridículo? Ele fala assim, entra num Uber e mente do começo ao fim, só pra você lembrar que isso aqui é uma brincadeira. Eu já fiz isso. Ah lá. É maravilhoso. Maravilhoso, entendeu? Então, como a gente pode também se divertir mais com tudo isso? Eu fiz isso na Argentina, menti na Argentina, inclusive. Aí, falei que era casada, tinha vários filhos. Vários filhos ainda. Mas então, isso mesmo, isso daí, essa criança feliz, ela tá aqui o tempo inteiro, ela é um recurso. Se você tiver consciente, você vai lá e pega esse recurso e coloca em qualquer situação. Que isso também é inteligência emocional, é você lembrar que tudo na tua vida faz parte de um grande repertório, de um conjunto de coisas, que a hora que você quiser, você vai lá e pega. Agora eu vou usar esse, tá? Outra coisa que aí eu quero elogiar vocês, tá? Já tem um momento. Relacionamento tem conflitos, relacionamento trata-se de duas pessoas, enfim, que tem N histórias e tudo mais. Mas a gente pode evoluir no relacionamento para um criacionamento. Já ouviram essa expressão? Não. Cara, essa expressão mudou minha vida, porque criacionamento, segundo Simone Milazas, ela criou esse termo que ela diz o seguinte, quando duas pessoas diferentes escolhem, ou seja, consciente, escolhem passar um tempo juntas para criar algo mais grandioso do que cada uma criaria sozinha. Olha, quem arrepiou, diga eu. Que demais. Demais, né? Caramba. Então, olha, o que eu percebo de vocês duas é que vocês estão vivendo um criacionamento. No criacionamento vai ter as demandas, as divergências, os contratempos, blá, 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 blá. Mas vocês estão escolhendo estar juntas. Vocês estão criando. Eu estou vendo aqui algo mais grandioso, isso porque eu não conheço outras coisas que vocês fazem juntas. Então, dito isso mesmo, que é muita coisa já. Já é bastante coisa. Mas dito isso, o que acontece? Isso já cria uma base muito mais sólida, uma estrutura emocional que dá um corpo, que dá um alicerce para qualquer outra coisa que vocês vão fazer juntas. Né? E aí tem as coisas que vocês fazem separadas também, pelo que eu entendi. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas que a gente também conta com esse apoio. Quando eu fui criar o meu método de comunicação, essa daqui foi uma das pessoas que mais falou, vai empreender, vai tirar do papel, vai fazer. Então, eu acho que também tem esse apoio, mesmo para coisas que a gente não faz necessariamente juntas, mas que existe essa base, sabe? Suporte, né? Mas aí, chegando na pergunta da crise, né? Então eu tô lá e eu tenho que gerir tudo isso e eu tenho que chegar num cliente que às vezes não tem a mínima noção, mas ele é um cliente e ele tá pagando. Aí o que eu digo sempre é pra gente voltar uns passinhos na tua empresa. Então você fazer a tua análise, exercício fundamental. Todo mundo pega papel e caneta aí, já aproveita e faz também. Lista dos inegociáveis. O que é inegociável pra Karina? O que eu não admito, que é demissão. Acabou. Sinto muito para estar pagando milhões e milhões de reais. Isso aqui eu não admito. Tchau para você. Demitido. Tanto para colaboradores, fornecedores e freelancers, como clientes. Então, ponto. Depois que você tem a lista dos inegociáveis. Só que antes dos inegociáveis, tem que saber quais são os seus valores. Qual é a cultura que você tem? Que a cultura nada mais é do que aquilo que está dentro de você de uma maneira muito profunda, que tem a ver com o teu propósito, com aquilo que te dá tesão. Por que você levanta da tua cama e vai fazer evento? Por que você vai viver toda a adrenalina que é construir um evento, ainda mais os eventos grandiosos que você faz? Então, se você tem o teu porquê, se você tem esse propósito, esse senso de realização ligada àquilo que você faz, entrega e serve para os teus clientes. E se você tem a sua lista de valores e os teus inegociáveis, então fica muito mais fácil. Até porque quando chega algo que é totalmente fora de controle, como um cliente muito surtado, às vezes até, mas isso aqui não está dentro dos meus inegociáveis. Isso aqui eu gerencio, eu dou risada da cara dele e ele não vai, com todo perdão, com todo respeito, né? KKK, é dele, não é meu. Sim. Eu tenho condições de gerenciar essa crise do meu lado aqui e fazer a coisa acontecer do mesmo jeito, né? E você tem, dentro dos eventos, eu acredito que você tem uma coisa que é muito positiva. Porque o evento acontece, por mais que tenha toda a intensidade, depois ele acaba. Você não precisa ficar convivendo. Isso. Então, é um cliente que, de repente, se te deu tanto trabalho e pegou numa ferida tua que você não está disposta a mexer mais, você não traz mais ele para você. Eu acho que, Paula, já aproveitando isso, eu queria fazer uma pergunta. Total. Tá. Você acha que também, às vezes, existe uma dificuldade de falar não? Eu acho que tanto
da liderança, do empresário, do empreendedor, quanto do colaborador. Eu tô te perguntando isso porque eu já me vi em sistemas de empresas que eu tive um trabalho mais longo, né? Não só um evento que eu apresentei, mas foi um trabalho de longo prazo, que eu já tinha percebido que eu não fazia sentido para mim os valores, a dinâmica, a condução da liderança, e que não era algo que estava no meu controle de mudar ou não, né? Porque realmente era um sistema já fechado que já funcionava assim há muitos e muitos e muitos anos. E eu tinha uma dificuldade muito grande de sair desse lugar, mesmo vendo que eu não me encaixava ali. Você acha que talvez não só essa necessidade de se moldar ao lugar, de se moldar ao ambiente, mas talvez entender também que tem lugares e momentos que simplesmente você precisa se retirar? Você acredita nisso? Sim, precisa se retirar, mas daí a gente tem que trabalhar a base de você com a sua criança. Por quê? Por que alguém não sabe dizer não? Ela tem processos de rejeição, ela tem processos de abandono, ela foi criada dentro de um movimento de pai, mãe, cuidadores, que fez ela entender que se ela dissesse não, ela não ia pertencer, ela não ia receber amor. Isso é o que eu mais trato no consultório, inclusive, né? De empresários, né? Dos Olha empresários. o quão desculpa te cortar, Sim, mas sim. o quão tecnicamente é simples, porque a gente tá falando da criança interior que tá. A resposta tá dentro da gente. Sim. E quão complexo é, porque você vai entender isso adulto e vai ter que entrar numa ferida que você já não quer, você já passou. Mas, esses dias mesmo eu tava tratando, eu tô desenvolvendo um empresariado de um casal, né? Ela já é empresária há bastante tempo, embora ela tá empresariando efetivamente agora, porque ser empresária é ter CNPJ, né? Agora, empresariar é uma coisa muito mais complexa e consciente. Muito bem. E ele tá chegando agora, ele é funcionário público e tá chegando agora para empresariar, e eles fazendo projetos juntos para expandir a empresa dela, que já existe. Eu como filha de dois que eram sócios, que tinham empresa juntos, eu sei. Mas tá sendo tão lindo, porque daí a gente tá construindo isso de uma base emocional dos dois, que os dois são super terapeutizados e tudo mais. Mas por que eu lembrei deles? Porque olha só, ela tá em terapias há anos, e ela já é minha cliente há 2 anos, e nós estávamos numa sessão, e ela falou assim para mim: a minha colaboradora que eu vou mandar embora. E ela foi falando, as frases dela faziam ela interpretar, me davam a entender que ela estava interpretando que o problema era a colaboradora. E aí eu fui trazendo ela de volta e falei assim, tá, até com a constelação, não sei se vocês já viram quando a gente coloca os bonequinhos, pra gente poder... O que são os bonequinhos? Os bonequinhos, imagina que a gente tá fazendo uma tomografia do teu inconsciente. E a gente tá colocando ali pra gente enxergar os posicionamentos e onde que tá cada coisa. Imagina que a gente tá numa floresta, e aí eu vou ver, aqui tem uma ameaça, aqui tem um ponto fraco, aqui tem um ponto forte, tal. Muito bem. E o que a gente viu nesse sistema? Ela e essa colaboradora, os bonequinhos estavam um de frente pro outro, com os olhinhos assim, como se eles estivessem se enfrentando. O noivo estava olhando para a empresa estava cuidando dos clientes, e o futuro estava olhando e falando, falando não, óbvio, né, mas enfim, a interpretação que eu tive da peça do futuro, falando, oi, olha para mim, todo mundo. E aí o que aconteceu? Ali ela percebeu que, na verdade, ela estava invadindo um espaço dessa colaboradora. Ela estava querendo salvar a colaboradora, de tal maneira que nós estamos há 1 mês e meio, acredito, para demitir, e ela não conseguiu demitir ainda. Caramba! E até que ela disse, né? Ela é Eu falei, não é mais sobre ela. Você não tem coragem de demiti-la. Vamos entender por que você tem um problema com ela? E aí, então, nós chegamos a uma conclusão. Óbvio que eu conheço ela e o prontuário dela, que essa colaboradora estava representando a mãe e a avó. Então, ela se sente impotente diante do destino da avó, diante das escolhas da avó, diante do destino e das escolhas da mãe, então ela projetava isso nessa colaboradora. Olha, Dé, você como colaboradora... Não, eu ia falar sério. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Eu já tava rindo. Não temos certeza. Eu ia vamos falar, lá. Você representa a minha infância. Isso era sério? Era. Por causa do meu tamanho. Por causa do meu tamanho. Também. Boa. Legal, gostei de ser criativa, né? Gostei de você, muito bem. Também. Não, mas acho que é por conta da gente ser amiga da Aí gente. a Karina fala assim, não, mas eu nunca nem tive esse tamanho, eu sempre fui maior que isso. Eu já nasci assim, ó. Linda e grande, querida. Linda e grande. Mas a nossa relação, Paula, me ajuda muito a tomar decisões e a ter atitudes um pouco mais conscientes em outros ambientes. Que eu falo, poxa,
com a Karina eu trataria isso de forma mais leve. Por que eu tô Uhum. levando tanto peso, né? Para alguns ambientes, alguns lugares. Uhum. E eu também acredito, me corrija se eu estiver errada, que tem alguns processos que a gente realmente precisa passar. Sim, Mesmo que eles total. sejam dolorosos, mesmo que às vezes Total. vão contra as nossas, os nossos valores, mas pra gente também Sim. entender alguma coisa que Sim. precisa ser trabalhado Sim. internamente, né? Veja que lindo, graças a essa dinâmica, por exemplo, dessa cliente, ela conseguiu perceber que tem dinâmicas em relação às mulheres da família, principalmente a mãe e a avó, que se ela não estiver atenta, dominam ela. E olha que interessante, tá? Como que eu percebi que o problema era mais embaixo? Ela estava querendo demitir, e ela falou assim, tá, então agora me ajuda como eu vou demiti-la. Aí ela mesma diz, então eu vou dar mais 1 mês de salário para ela, eu vou dar mais não sei o que para ela, eu vou dar mais não sei o que para ela. Falei, Ela ela tava não é postergando, na incapaz, ela não é verdade. incapaz. Se você demiti-la como incapaz, você vai ter um problema. É capaz dela te fazer um trabalhista. Agora, se você demiti-la como você dá conta das suas próprias questões, você também fez algo muito errado aqui dentro. Insolente, insubordinada, né? A menina fez várias coisas dentro da empresa. E daí, no final das contas, sabe qual a cartinha que saiu? Porque daí eu pego algumas cartinhas com frases sistêmicas e a última carta foi: eu fico com 50% do que deu certo e errado e deixo você com 50% do que deu certo e errado. Nossa, caramba. E aí ela falou, agora eu entendi, ponto. Terminamos a sessão e agora ela demitiu a menina e Mas eu as também já coisas estão tive sendo muita dificuldade leves. para demitir as pessoas, seja dentro de um projeto específico ou seja num projeto contínuo, né? A Uhum, gente chegou uhum. até, eu compartilho muito disso com a Dé também, Uhum. Eu acho não que de demitir tem ela, uma mas dificuldade, tem uma dificuldade de separar muito a relação pessoal que ela cria com Uhum. com o o colaborador. colaborador, que eu acho que Sim, é mas é necessário, normal essencial, isso. Uhum. e separar essa parte também da Karina empreendedora, a Karina que precisa Isso. tomar essas decisões, né? Uhum. E já passei por situações também que eu tive muita dificuldade, mas hoje, claro, eu consigo enxergar isso de uma forma mais clara, Uhum. não pela forma do que eu vinha ou do que aquele colaborador representava, Uhum. mas a minha dificuldade mesmo em desligar daquele processo, daquele Uhum. sistema, porque eu vim de um histórico que eu precisava, obviamente, de família, de infância, do pertencer, do ser Uhum. aceito. Então, a gente vai carregando isso em diversos momentos da vida e Uhum. diversas formas, né? E Sim. aplicações. E eu não conseguia, nesse contexto, com esse colaborador, eu não conseguia enxergar que eu precisava soltar dele porque eu tava querendo uma aceitação que já tinha sido dada. E eu não tava enxergando. E não era necessariamente a dele, sabe? Uhum. Era minha, era interna. Ele já tinha, como se ele tivesse colocado um pus e apareceu e ele já fez o trabalho dele. Isso. E acabou o ciclo Uhum. dele. E eu Uhum. continuava segurando, achando que eu tava fazendo melhor. E na verdade eu Sim. tava piorando. Quando isso acontece, a primeira coisa que você vai fazer, a pergunta, tá? A quem essa pessoa está servindo? Quem ela está representando? Tá bom, 99 pode ser um pouco arrogante da minha parte, mas 83,7% das vezes está representando alguém na sua história. Caramba. Pode fazer, quando você faz a pergunta e você começa a refletir, você fala, nossa, tá representando minha mãe, nossa, tá representando uma dinâmica difícil com meu pai, com meu irmão, com o vô, às vezes com o ex-namorado, com o ex-chefe. Paula, só pra Nossa, completar, Já começou a cair eu, fichas aí, né? eu Ela tinha tá com cara de sim, cassino. aqui assim, ó, eu tinha muita dificuldade com liderança masculina, assim, Uhum. quando, principalmente com homens héteros, assim, especificamente Uau, tá. no audiovisual. E aí eu entendi que tinha tudo a ver com a relação com meu pai. Assim, até eu trabalhar a relação com ele e realmente curar muitos, né, pontos ali da relação com ele, eu tinha muita dificuldade de ser Uhum. liderada por um homem. Assim, quase eu não ouvia, ou eu tava sempre indagando, sempre questionando. A mim, então, Uhum. faz muito sentido isso que Muito você falou, sentido. muito. Mas demora, é um E- processo tão É. longo às vezes. Não, é um processo eterno, gente. O treinamento nunca acaba. E assim, ó, nós estamos vivendo uma era, você ter trazido essa questão dos homens héteros e tudo mais, nós estamos vivendo uma era de mulheres masculinas e homens femininos. Achei que você ia falar sem homens héteros. Eu também. Canta assim comigo. Senhoras e senhores, põe a mão no chão, não? Ok. Depois a gente entra no celibato consciente, kkk. Ai, gente, que povo engraçado, né?
Tô achando interessante. Muito bem. Assim. Ela achou que ela vinha num podcast. Depois TDAH, depois eu não posso falar que a pessoa tem TDAH. Imagina. O que é, voltou, então, né? Vamos falar sobre isso. Muito bem. Próximo podcast, vamos falar de TDAH, como é que é alta sensibilidade, superdotação e autismo. Muito bem. Sempre. Ok. Volta. Homens femininos, mulheres masculinas. Isso. Mulheres com, perdão da expressão, colocando Com a energia masculina. o pau na mesa, que é uma expressão utilizada, inclusive, né? E o que acontece? Essa despolarização, ela também vem de um histórico. Ela vem do histórico das mulheres que foram oprimidas, depois se colocaram, né? O próprio feminismo. O feminismo tem uma coisa super legal, mas também tem uma coisa super negativa, porque deixou a mulher too much. Então a gente... E os homens também, hoje o homem não pode chorar, o homem não pode bater, o homem, se ele dá um soco na parede para expressar o que ele tem, porque o homem ele tem intensidade física. O cara ele não consegue expressar quem ele é se ele não tiver agressividade. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Todos os meus clientes homens, todos, pode perguntar. Daqui a pouco chega um, inclusive, que é meu cliente. Pode perguntar se eu não mandei fazer luta. Não me obedece, mas aí eu não posso fazer nada. Ele já revelou que ele chora. Ele chora, lindo, né? Não, mas eu digo assim, tem que fazer luta porque tem que extravasar. E a mulher tem que fazer conexões com o feminino, tem que fazer aterramento, tem que fazer um pouco mais de meditação, tem que fazer uma yoga, uma dança do ventre, alguma coisa. Por quê? Porque a gente está despolarizado. Imagina, você vai para um extremo e o outro vai para o outro extremo. Então, isso impacta diretamente nas nossas relações. Total. Faz sentido? Sim. Nem sei porque eu entrei nisso por causa faz total do problema sentido. com homens héteros que você relatou, né? Sim. Maravilhoso. Ela te julgou, você percebeu? Ela deu uma julgadinha, mas tá tudo bem. Mas impacta em tudo. Impacta em tudo. Até no relacionamento amoroso. Que Com eu comecei certeza. a ter relações mais saudáveis também, depois que eu Total. procurei isso. Assim, Isso. Então, esse processo. Boa sorte, Paulo. Aqui? Não, foi na câmera. Maravilhosa. Paulo, meu xará? meu namorado Que assiste lindo, todos os episódios. Que bonito, Então. gostei. Ele assiste. Eu pago ele. Pra ele eu pago. Paulo vai fazer luta. Hã? Pro Paulo eu pago. Você paga pra ele assistir? Audiência, sempre que ele traz audiência, ele traz movimento, ele comenta, tudo. ele curte, ele comenta, ele compartilha. Olha, que top. Então, pra ele eu faço um pagamento. Legal. Depois... @Paula Caçanvaz. Obrigada. Bom. Não? Essa parte que a Dé trouxe, que você falou da polaridade, eu vejo muito dentro do nosso universo de eventos, o lado feminino, até as meninas do projeto Ela Produz, eles trazem um olhar para isso, para feminilidade, para a mulher ter mais representatividade, mas não só pela representatividade do mercado de trabalho, mas como mulher, como figura feminina. Que eu acho extremamente importante esse trabalho. Um dia eu quero até apresentar você a elas, porque eu acho que tem total sinergia de negócio e interpretação também. E eu vejo dentro da área de eventos, pra gente, enquanto mulher, isso eu enfrentei e eu falo diversas vezes, várias situações em que eu enfrentei, em que eu precisei colocar o pau na mesa pra ganhar espaço como profissional e tive que minimizar o meu lado feminino pra poder ganhar dos homens a força. Pra dentro de eventos eu ter o pulso, eu ter força, eu ter fala, eu ter, talvez hoje, de fazer o que você falou quando você visualizou. Você falou, você foi firme, você direcionou, você falou você pra cá, outro pra cá e vamos dormir. Pra eu poder chegar nisso, houve uma desconstrução de parte do meu feminino pra poder ganhar a minha força masculina, falar mais alto, ganhar espaço, e isso houve um descompasso. Dentro de eventos, a gente vê muitas mulheres dentro desse descompasso de energia para ganhar esse mercado de trabalho. E eu acho isso muito ruim, Paula. Por um lado, é muito bom, porque a gente ganha firmeza no que a gente está fazendo, no que a gente está falando, mas ao mesmo tempo tira parte da nossa identidade. Então, mas quando você diz isso, me vem até uma frase que a gente fala muito no mundo dos negócios, né? Que não existe progresso sem caos. E é um ponto de vista que eu vou dar agora, tá? Amor, eu tô no caos desde que eu nasci, não tem noção desse progresso. Sinto muito, não existe progresso sem caos. E o caos nunca vai acabar. Entendeu? Até porque o caos gera movimento, o movimento gera transformação, transformação impacta, inclusive... Não, a gente nunca tem esse processo de transformação quando tá tudo lindo, não, calmo, tranquilo. Não, e assim, ó, né? não é mais sobre nós, tá, gente? Uma coisa que eu tenho falado muito e queria muito trazer essa reflexão. Quando você se
se você tá assistindo, inclusive, esse episódio, com certeza você não é uma pessoa aleatória e alienada no planeta, senão não estaria assistindo a gente, não estaria, não chegaria para esse nível de conteúdo, tá? E as pessoas que estão no nível de consciência que a gente tá, já não é mais sobre nós, já virou chamado espiritual. Então, isso é uma coisa que eu já gostaria de ressaltar, tá? Outra coisa, quando você entra no mercado, igual você estava contando, eu entrei no mercado, esse mercado existe, ele continua ainda tendo essa necessidade dessa masculinização da mulher para ter um posicionamento. Tá, foi por sobrevivência. Foi. Mas, quando você chega num certo ponto da tua vida, você começa a buscar esse amadurecimento. Entende? Todo mundo vai passar pelo que você está passando? Não. A maioria das pessoas, inclusive, não vai, sinto muito. E não tem como a gente... Eu sei que de vez em quando a gente vai querer salvar a galera, falar, poxa, vamos comigo, a galera não vai. Né? E aí eu gosto de dar um exemplo que eu falo dos panfleteiros. Existiu alguma vez na sua vida que você recebeu um panfleto que resolveu a tua vida? Por exemplo, de encanamento, sei lá, dedetização. Tem essas coisas que você recebe lá na caixinha do correio? Teve. Todo mundo já teve... A pizza. Todo mundo já teve um panfleto. Quem deixou o panfleto lá? Alguém, né? Algum cidadão. Nossa, fazia tempo que eu não dava esse exemplo. Esse exemplo ele é meio profundo, mas tá. O que acontece? O panfleteiro, ele é uma pessoa, os panfleteiros, as panfleteiras, não importa se é menino ou menina, né? Eles têm uma função extraordinária na vida. Porque eles trazem soluções pra gente que ninguém nos traria. Eu lembro quando eu fazia um trabalho de porta em porta na igreja, que a gente ia levar jornalzinho, eu ficava brava com os panfleteiros. Falava, poxa vida, eles largam o jornalzinho, não conversa, não olha no olho, não dá um abraço, não pergunta se a pessoa está precisando de alguma coisa. Mas eu era a pessoa preparada para perguntar, então, quantas somos nós, que são as pessoas preparadas para aprofundar, e quantos são os panfleteiros, que é a maior parte do planeta, mas que está fazendo o planeta acontecer. Também. Entende? Então... Se a gente for colocar as devidas proporções, você é a pessoa que provavelmente, inclusive, vai ajudar muitas mulheres a resgatar a sua essência. Que vai ajudar muitas mulheres a entender que elas se desconectaram da essência delas, da personalidade delas, e vai falar, oi amiga, tem uma outra direção que você pode seguir. Já estamos fazendo isso, trazendo você aqui. Exatamente. Né? E você com certeza... Tá querendo... É isso, mas é verdade. Débora tá querendo uma terapia aí. Não, mas você com certeza, inclusive, é exemplo hoje sem nem saber que você está sendo. Exatamente. Entendeu? Justamente pelo teu posicionamento. A cura, gente, ela resplandece energeticamente, não verbalmente, da gente em todos os lugares onde a gente vai. Só que se você não tivesse vivido o caos, da mesma forma que você não tivesse falido 3 vezes, se você não tivesse passado por relacionamentos abusivos, se você não tivesse passado por um monte de questões profundas de depressão, eu tive fibromialgia, depressão suicida, tive pânico, tive bulimia... Tive aquela outra hipocondria, foi a primeira. Tive crise de estresse com 9 anos de idade. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria uma mentora tão completa, uma empresária tão completa, uma transformadora de vidas tão completa. Então, quando a gente consegue olhar para nossa história, ver esse caos, essa parte mais dolorida da nossa jornada, e a gente consegue pegar disso e falar, cara, minha cesta de frutas são os meus recursos, inclusive isso me torna única, não tem ninguém igual a você, ninguém igual a você, ninguém igual a mim. Quando eu faço isso, eu começo a ser contribuição no planeta. E aí eu começo a evangelizar, colocar as minhas aspas aqui, a gente começa a evangelizar só por estar ali naquele lugar, só por ser. Muito legal essa leitura. Não, eu gostei muito dessa leitura. Pegou? Ela ressignificou o que eu comecei a falar, na verdade. Tá. Porque quando a gente passa por essa dor, né, a gente usa isso como se fosse o fim da vida, né? Assim, ai, nossa, meu Deus, passei por isso, que dor. Mas na verdade não, na verdade passou, beleza, aprendeu, e agora a gente vai ressignificar e passar isso, uma nova mensagem para quem vai usar a gente como espelho, como referência. Talvez o meu lado seja um lado de referência ruim, mas... Mas ó, e outra coisa, tá? Passar a se divertir no caos, tá? Porque já que a gente vai viver no caos, e o caos gera movimento, gera transformação, gera resultado e tudo mais, então vamos dar risada, uai. Hoje, sim, hoje eu me divirto bastante no caos, mas tem
Eu sei que você ia fazer uma pergunta. Só um minutinho. Mas tudo bem. Tem a filha de um colega nosso, um amigo nosso do nosso ecossistema, que eu fiz o evento em BH e a filha dele foi incrível, a gente se identificou muito. Já vou encontrar com ela sexta. Que delícia! A gente se identificou muito por diversas questões, até pela vivência em que ela está passando agora, né, da situação familiar. E naquele momento, eu me vi muito assim, olha, eu também estive e sou esta pessoa até hoje, mesmo com os meus 40 e poucos anos. Eu continuo sendo esta filha de pais separados, que passou por muitas dores, e que na época não tinha muitas pessoas que pudessem me abraçar e falar, olha, o caminho é esse, não puderam me acolher da forma que eu posso te acolher hoje, porque eu tenho essa experiência, eu passei por isso. Mas eu não julgo as pessoas por não terem me acolhido, porque na época não tinha tantas pessoas. Quem estava do meu lado, muito pelo contrário, me socou a cara que era pra eu ser forte. E tá tudo bem. Hoje eu sou dentro da questão que eu consegui crescer, absorver e desenvolver a pessoa que eu sou e fazendo terapia pra ser Só um melhor. adendo, tá? Era a forma de amor que eles tinham. Era a forma. Porque era é o que uma eles forma de podiam, amor, por incrível que exato. pareça, né? E era o limite deles, era o que eles sabiam fazer naquele momento. Mas quando eu a vi nessa situação, eu ainda falei pra ela, eu me vejo muito em você. E ela respondeu, eu também me vejo muito em você. Ai, que legal. E foi ali que eu vi, cara, eu acho que eu posso ser um exemplo pra ela e um acolhimento de que ela não precisa passar pela mesma dor que eu, ela pode passar por isso de forma mais leve. Como que eu posso ajudá-la? E a gente conversa até hoje, tá? Assim, a gente troca muita mensagem. Então um dia você fala assim pra ela, que eu falei, tá? Que no consultório é mais difícil tratar pessoas que os pais estão juntos do que pessoas com pais separados. Olha. Pasmem. Porque pessoas que têm pais separados ou que houve um abandono, por exemplo, ou até violências, são pessoas que têm algo óbvio. É mais claro, né? Explícito. A maioria, vou ser muito sincera com vocês, tá? Como a maioria das pessoas do planeta não tem consciência, a maioria dos casais que continua casado, continua porque ou não tem coragem de separar, porque não tem coragem, porque aprendeu que não é legal, ou porque tem questões religiosas, não posso me separar, ou não separa por causa dos filhos, que eu não sei o que é pior. Eu, por exemplo, eu falo pro meu pai... ainda tá numa relação saudável por escolha, né? Cara, tá numa relação saudável, tem que estar muito evoluído. Porque todos os nossos relacionamentos, eles são espelho das nossas sombras. Entendeu? Então, para você usar os teus relacionamentos, para você evoluir, é uma decisão consciente e trabalhada. Né? Então, até eu falo pro meu pai às vezes ele assiste algumas coisas minhas, ele fala assim, mas onde que você fala que eu buguei você? Eu e tua mãe, a gente bugou você? Poxa vida, nós te cuidamos, a gente deu escola particular, a gente tá juntos, eu não bebo no boteco, ninguém bateu em ninguém, não sei o que, ele fala, né? Eu falo, exatamente, só que até 18 anos de idade, meu pai falava, quando você fizer 18, eu vou me separar da tua mãe. Eu tô com 45, ele não separou até hoje. Maravilhoso. Minha mãe falava, não fui fazer mestrado porque você nasceu. Todo mundo tem alguma história que, em algum ponto da jornada, achou que atrapalhou o casamento dos pais. Achou que os pais, ou a pai ou a mãe não foram fazer alguma coisa porque nasceu. Então, todo mundo é bugado. Todo mundo. Não tem ninguém que não tem problema psicológico, não tem ninguém que não tem problema com o pai e com a mãe. Não tem. Quem acha que não tem, na verdade, é quem mais tem. Aí que tem mais ainda. Viu? É isso. Então, hashtag fica a dica, tá? Atenção vocês. Agora, Paula, falando um pouquinho do ambiente de eventos, né, também. Eu queria que você trouxesse a sua visão. Tá. Quando a gente... Eu vou até falar um pouco como mentora também. Quando eu tenho alguns mentorados que eu vou preparar para o palco, eu acho que aparece muito essas questões internas, né? E eu tenho até pensado em trazer uma especialista. Depois a gente troca uma ideia sobre isso. Olha, porque eu acho que é muito importante, porque chega num ponto onde eu não consigo mais acessar. Certo. Porque a minha mentoria é em relação à comunicação. E tem muitas travas que vão muito além disso. Além de só... Exatamente. Então, eu acho que ali no palco, naquele momento de exposição, fica muito claro muitas dessas faltas de ferramentas que a pessoa tem. E até desse desconhecimento mesmo de pessoal. Você acha que existe... talvez um método, uma técnica, até dentro do que você trabalha, que você possa fazer isso de uma forma mais rápida, porque é um processo terapêutico, né? Certo. Mas, às vezes, a gente não tem esse tempo
Principalmente dentro de um evento, dentro de uma demanda que a pessoa quer estar um pouco mais preparada, por mais que a gente não vai resolver todas as travas. Mas é possível esse trabalho ali um pouco mais rápido e dinâmico para a gente encontrar esse processo e a pessoa conseguir se sentir bem para fazer aquele trabalho como Depois palestrante. Você emite a nota. Depois você emite a nota fiscal. Porque é uma outra Gente, vocês exigência, são muito né? profundas, Assim. tá? Só pra falar uma coisa, vocês são muito profundas, tá? Porque o Vocês evento não tem meus tempo. neurônios estão aqui. Que ótimo! A gente gosta assim. Que o ChatGPT fez uma relação e a gente mudou tudo aqui já. A gente já É, não a tá gente mais não tá nem seguindo. mais seguindo A nada gente já se disso perdeu A faz long tempo. time ago, but Eu I olhei can't aqui e falei, a remember. Débora não tá seguindo. Mas as melhores entrevistas são essas. As melhores Juro por entrevistas são essas. Quando eu vi que ela não tava seguindo, eu desliguei o Não sei celular. mais Eu falei, nada. dane-se, agora vai... Agora segue o baile, É. é sobre isso, tá? A gente tem até a meia-noite hoje. Ah, o Rafa que espere. Um Rafa que espere. Legal, gostei. É. Deu até um pequeno calor. Vamos lá. Continua a sua pergunta, tá? Então, tem alguma coisa para fazer com essas pessoas de uma forma mais rápida? Em um curto Tá. prazo. Óbvio, não vai ser um trabalho aprofundado, mas pelo menos algo que a deixe mais segura de uma certa forma, Tá, sabe? já vamos fazer um mais workshop para conectada. elas. Eu tô pensando em vários pontos, estou on, tá? Bom, primeira coisa, até para quem tá nos ouvindo poder utilizar isso também. Palco, ele é sobre autoconfiança. Eu subo no palco há muitos anos da minha vida, inclusive como palestrante, como cantora. Uma vez, inclusive. também. Como cantora. Não. Mentira, sei que é mentira. Você sabe, né? Sei que é mentira. Não, e olha que louco, eu acabei de lembrar que uma vez eu subi no palco, 6.000 pessoas em Rolândia. Eu devia estar Ô, amor, mas aí também no a quarto cidade- ano de faculdade e eu fui vaiada. Aham, eu fui vaiada. Eu não Pro sabia, não Rolândia? tinha. Aham. Mas Eu como não cantora, tinha como cantora. Me cantora. botaram lá pra cantar do nada umas músicas. Eu lembro com o Sobretudo da Érica, que parece contigo. E eu tava com a mão no sobretudo, mão no bolso. Tipo, não tinha noção nenhuma. Foi um mico do caramba. Mas você não tava nervosa, você subiu de boa. Não, eu tava super Tava super- nervosa. Eu não Sim, sabia foi nada. Eu tomei maravilhosa, pra 6.000 uísque. Na época eu era pessoas, amor. maloqueira. Eu lembro que eu tomei uísque pra poder ficar um pouco mais descontraída. Mas assim, enfim, por que que eu tô lembrando disso, inclusive? Porque ali eu não tinha consciência, ali eu não tinha autopercepção, ali eu não tinha autoconfiança. Graças a Deus e a um chamado muito grande, eu acredito que hoje eu consigo cantar até melhor do que fazer palestra, porque tanto que eu tenho começado as minhas palestras cantando, porque cantar pra Maravilhosa, já mim é uniu um as duas negócio muito coisas. legal, né? Mas enfim. Então, autoconfiança é muito importante, mas a autoconfiança vem da onde? Ela vem do reconhecimento da história e do conhecimento. Reconhecimento da tua história. Por que que eu tô nesse palco? Por que que eu tenho a capacidade de estar aqui? Qual conteúdo eu estou trazendo aqui? E aí está muito ligado ao propósito, ao meu porquê. E eu tenho uma frase que ela me norteia em todos os momentos mais difíceis da minha vida, que é: quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. Então, um exercício bom para quem vai subir no palco. Qual é a visão da casa pronta? O que que eu vou impactar essas pessoas? Qual o toque profundo que eu vou gerar no coração e na alma dessas pessoas que vão me assistir? Isso vai fazer valer a pena passar vergonha, me expor, fazer algo que talvez eu não esteja tão confortável ainda, né? E tem um exercício chamado Alfa, que é uma contagem de 10 a 0. Já te passei, né? Ah, a gente já fez. A gente já fez, Capotei. verdade. Ah, um abraço. Maravilhoso. É maravilhoso. O Alfa é uma contagem de 10 a 0 que ele dá um reset no cérebro. E todo mundo pode até fazer sozinho, tá? Mas quem gente, quiser esse som pode do pedir o áudio da pra mim. Paula contando. Essa é... Tem toda uma vibração. Tem. É tipo um pêndulo e vai até 0. A hora que você chega em 0... Se você chegar. Você pode deitar e dormir, mas se você tiver numa situação como essa que às vezes não vai deitar e dormir, você vai ouvir pra centrar, pra Sim. tirar o pane mental, pra tirar a confusão Toda aquela milhões mental. de coisas que E vão voltar, passando. beleza, o que que é real disso? Eu me preparei, eu tenho um conteúdo, eu tenho os meus slides, ou eu tenho minha linha de raciocínio aqui. E por que que eu tô aqui? Eu tô aqui, eu vou levar o que adiante? Por que que eu escolhi estar aqui hoje? Aí não tem como dar errado, não tem como dar errado. Claro que daí, se eu tiver treinado, melhor ainda, né? Sim, Minhas sim, primeiras palestras, eu lembro eu escrevia, aí eu lia e gravava 6, 7 vezes. mas demais. E mesmo assim dava branco. Maravilhosa. Quando eu fiz essa contagem com ela, a gente tava num evento e foi no dia que ela ouviu essa história da situação toda de estresse que eu passei. Ah, E aí eu tava. Sabe quando você já tá numa exaustão? Aí ela falou assim: ah, vamos fazer o Alfa? Não sei se ela falou isso de propósito ou não, mas ela falou. E eu falei assim: vamos, que eu precisava realmente dar uma pausa. E aí eu fiz, foram 20 minutos de. Ela falou: 20 minutos, tá? Tá bom. Foram 20 minutos. Que a hora que eu levantei, o resto do dia todo, eu
levei de uma outra forma. Eu não te mandei o áudio, eu tenho que te mandar pra você fazer ele. Eu chego a fazer 2, 3 vezes no dia. É algo pra fazer. Só não pode fazer dirigindo, tá? Só não pode fazer dirigindo, que você pode ficar desatenta, mas no mais, ele serve pra tudo. Pra você ficar mais presente, pra você descansar. Teu corpo entende que você resetou de tal maneira que parece que você dormiu uma noite inteira, por isso que você acordou bem. Nossa, porque foram 20 minutos. O Dé, eu tomei uma bronca. Oh my God. Com quem? Vamos ver. Eu tomei uma bronca da produção. Ah, você tomou uma bronca? Da mentira. produção. Já? Já. Nossa, eu tinha mais um monte de perguntas. Tomei uma chamada aqui, que ela falou assim, a última pergunta da Dé, mas já faz uns 10 minutos. Senhoras e senhores. Aqui, olha, eu vou te falar uma coisa. Nossa conversa passa muito rápido. É. A gente não consegue. Isso porque a gente diminuiu a quantidade de perguntas que a gente ia te fazer. Não, eu fiz daqui 2 só. Mas eu vou te dar... Não, 2 não. Mas também a gente saiu do roteiro. Então, mas é por isso. Briguem. A gente adora esse conflito, é o caos. Mas porque a gente não seguiu nada, exatamente. Mas eu te deixo fazer a última pergunta antes da gente encerrar. Isso é normal. Voltamos, ok. E a gente volta como se nada tivesse acontecido. Eu acho que ao invés de uma pergunta, eu vou pedir, eu não gosto de coisa de dica. Faça uma dica, não, mas se você pudesse deixar uma mensagem para um líder ou um colaborador que se sente perdido nesse momento, profissionalmente, que talvez está buscando esse momento de ressignificar a sua história. O que você diria? Você quer com lágrimas ou sem lágrimas? Com lágrimas, né? Você sabe que eu choro fácil também, né? Vamos todos. Eu também. A Elita aí também, então é isso. Quem que vai... Oi, Elita, tudo Nossa, bem? a próxima entrevista é a última do dia, então... Então vai dar certo, tá. Mas olha só, a primeira coisa que eu quero trazer pra você que tá aqui nos ouvindo, tá? Você é imagem e semelhança de Deus. Tem algum ponto da tua jornada que você esqueceu disso? Se você se lembrar que você é imagem e semelhança de Deus, que você é um ser infinito, que você é a própria natureza, que você nasceu para comer em abundância, viver o melhor dessa terra, viver em novidade de vida. Nada sobre religião, mas está escrito que é pra gente fazer milagres iguais ou maiores do que Jesus. E nós estamos aqui para evoluir, enriquecer e transbordar. Além de fazer diferente, maior e melhor do que todos que vieram antes, inclusive de nós mesmos. Então, todos os dias de manhã, quando você acordar, você olhar para você e você falar assim, ó, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu escolho que hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Não vai ter um dia na sua vida que você vai sentir que não valeu a pena. Então, se eu pudesse deixar um recado para mim, esse é o mais profundo da minha alma. E desde que eu comecei a falar Feliz Natal todos os dias, que todo mundo morre de rir de mim, eu acredito que de manhã eu nasço, à noite eu morro, todos os dias da minha vida passaram a ser muito felizes. Ser feliz, inclusive, é uma decisão. Ai, que lindo. E a gente ficou sem clima para terminar o episódio. Brincadeira! Então vamos cantar uma música. Nossa, a gente ficou triste. Não, só você, Paula, pelo amor de Deus, aqui não. Eu fui super bem cantando Evidências. Eu vou te mandar o episódio pra você assistir, se depois você me fala se eu não fui bem. Okay. Eu acho que fui. Tá bom. Ô, Paulinha, eu acredito em você. Pra gente encerrar, esta baixinha que está do seu lado, diferente da minha baixinha... Você viu que ela ficou mais animada depois que eu entrei? Ela tá sorrindo. Ela tá mesmo, bem tá mesmo. Ela é nossa patrocinadora, Picorruchas, que você conhece muito bem. É a nossa patrocinadora aqui do Papcast. E eu vou pedir pra Dé, você pode só... Eu queria fazer chegar pra mim. Eles te mandaram, tá? Mas eu vou pensar se eu vou te entregar. Porque eu já comi o meu. Maravilhoso. Dona, você vai amar isso daí. Eu sei que você já gosta muito da loja, muito dessa marca, mas eles foram incríveis, mandaram esse presente pra você. Que delícia. Que a gente fica muito feliz. E eu queria muito te agradecer por ter vindo, por ter topado. Eu vou te revelar uma coisa agora só no final. Pra chorar, cadê? Que eu sei que você vai... que eu sei que você vai chorar e eu não vou poder continuar a conversa com você. Depois a gente vai conversar. Só de você falar, já tô chorando. Você é uma pessoa que faz parte de um processo de cura dentro de uma parte da minha história. Por isso eu quis muito que você viesse. A Débora sabe do que eu tô falando. Um dia eu vou poder conversar com você sobre isso, mas muito me representou. Poder te conhecer, poder te trazer, poder te ouvir, poder compartilhar um quarto com você, uma história, dias. Um dia eu te conto. Mas eu queria muito, muito, muito te agradecer, porque você fez parte de um processo de cura na minha vida. Obrigada. Que honra.
Bom, eu vou encerrar. Eu também tô emocionada, mas acho que eu tô Já a gente abraça. Eu tô um pouco, né, um pouco Tô menos no meio, chorosa tô que no as meio. duas, eu tô no meio aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse episódio também tocou você, que tá procurando esse processo de transformação, ou que nem tava, mas que parou aqui pra ouvir, né, essa mensagem tão bonita da Paula durante todo esse episódio, essa mensagem final, tanto dela quanto da Ká. Muito, muito obrigada pela audiência de vocês e muito, muito obrigada. Paula, foi muito especial mesmo esse episódio. Obrigada. It's all in your head, man. All the things that you call